Oi, gente! Estamos aqui com mais uma entrevista e para hoje temos aí Daniel. Ele é pai de Maria Helena, uma criança atípica. Nós sempre damos aí um espaço, né, para que as mães falem sobre os seus filhos atípicos e, por que não, hoje dar um espaço também para os pais. Será que a sociedade percebe o pai do mesmo jeito que percebe a mãe? Será que o espaço, será que os caminhos e até a forma de percepção do pai é a mesma percepção que a mãe? Hoje vamos saber. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. É um prazer estar aqui hoje entrevistando você. Igualmente. Estou cheia de curiosidade para saber. Primeira coisa, eu queria saber, quem é Maria Helena? Maria Helena é a criança que mudou a minha vida, bem dizer, né? Eu tinha uma rotina diferente, né? E Maria Helena veio para mudar a minha vida, para eu tomar conta dela. E hoje ela preenche, assim, muita coisa minha, mas muito orgulho de Maria. Então, Maria Helena, ela tem quantos anos hoje? Hoje Maria Helena tem 7 anos. Tá, e aí conta pra gente, como foi pra você saber o diagnóstico de ter uma filha autista? Como foi, assim, a surpresa? Já antes do parto, já sabia que ela tinha a possibilidade de ter alguma coisa? Quando ela nasceu, já percebeu ou foi depois de algum tempo? Olha, foi uma gravidez tranquila. O parto também foi tranquilo. E como eu trabalho em casa, né, Maria Helena passa a maior parte do tempo comigo, e ela completou 1 ano, completou 2 anos e foi apresentando algum tipo de situação que é diferente de outras crianças, assim, que eu comecei a perceber. E ela andava quando ela começava a engatinhar e começou a andar, e eu na cadeira, eu trabalhando, e já ficava de olho. Eu tenho essa coisa muito observadora, e ela começava a girar. Do seu próprio eixo. E aí daqui a pouco ela girava e corria. Girava e corria e voltava. Girava e corria e voltava. Já comecei a perceber um comportamento estranho. Uhum. E aí eu disse, não, tem alguma coisa, mas vou dar uma esperada. Vou esperar um pouquinho. E ela foi crescendo, né? E aí ela começou a pegar na mão, levar para querer as coisas. Não, uma fala ainda atrasada. E tudo que pegava, botava ao contrário, girava bicicleta, ela girava a bicicleta, organizava os brinquedinhos. E um comportamento fora do padrão dos meus outros dois, que já tinha uma certa experiência também com criança. Então eu disse, não, decidi, vou levar para investigar. E aí a gente levou no plano e deu todo um processo. E quando já estava perto de concluir o laudo, né, para pegar o diagnóstico, trocou a psicóloga. A psicóloga foi demitida. E eu pensei, poxa, eu vou começar tudo de novo. Aí eu conversei com a nova psicóloga. Ela me prometeu que ia fazer uma avaliação e no final do ano ela ia me dar o laudo, e ela fez a avaliação, cumpriu com a palavra dela e deu o laudo. E foi quando Maria Helena foi diagnosticada com autismo, né, já com laudo, tudo. E aí a gente correu atrás de assim, procurar tratamento. Do laudo, até chegar ao laudo, o processo com Maria Helena, entre você, sua esposa, a família em si, como é que foi? No meu caso, não teve uma questão assim de ficar surpreso. No começo a mãe ainda ficou meio claudicante, assim, de querer, né, aceitar tal. Você foi o primeiro a perceber os sinais. Então, mas mesmo assim, ela, como mãe, né, todo que mãe tem essa coisa, e com muita paciência, tudo. E foi um processo muito desgastante no começo. Eu confesso que os 3 primeiros anos de Maria, acho que os 4 primeiros anos de Maria, foi um processo muito desgastante, né, de adaptação, né. Maria gritava, às vezes ela tem ainda uma coisa um seletismo de não tomar remédio. Então a gente tem essa dificuldade, que a Maria não bota nada na boca, tudo de Maria, ela não gosta de ser induzida. Então a gente
tinha essa coisa de botar o remédio escondido. Tudo tinha que ser escondido para ela não ver. Então, quando passava por um processo de virose, alguma coisa assim, uma alergia. Mesmo docinho, ela não tudo tinha que ser escondido. A gente pegava um comprimido e colocava assim dentro do chocolate. Aí, para ela morder e não perceber o comprimido, ela tem que engolir. Aí seria o sucesso. Isso a gente gastava os 2, 3 comprimidos também. Foi um processo complicado os 4 primeiros anos assim de Maria Helena, de adaptação, para tentar, né, contornar aquela situação e se adaptar também, né? Mas, graças a Deus, uma evolução muito grande. Muito grande. Quem foi, assim, o que orientou vocês nesse processo? Tipo, já, pelo que eu percebo na tua fala, então foi você que acompanhou Maria, né? Então, tua esposa trabalha fora e você trabalha em casa, então é você que faz todo o manejo de Maria. E quem foi que te orientou? Como é que você conseguiu perceber, primeiro, essa questão da medicação, botar no chocolate e tal? Como é que foi esse manejo? Na realidade, foi tudo, assim, não é parecer meio, mas fui eu. A questão de sempre tentar criar alguma coisa nova para poder driblar essa situação da criança. Né? Tu pesquisou? Pesquisando, internet, fórum. A internet é um campo vasto, né? Só não aprende quem não quer, né? Entendi. Tu também conversou com algum pai que tenha filho autista também? Você tem algum... Porque, assim, geralmente mães... A gente sabe que mães se apoiam em outras mães, né? Isso tem esse grupo de mães dos filhos que têm microcefalia, mães dos filhos atípicos. E você sabe se tem algum grupo de pais que tem filhos autistas, vocês se conhecem, se conversam, trocam ideias, trocam experiências? Não, desconheço. Não. Nem na escola? Nem na escola. Até na escola, assim... ficava todo mundo muito surpreso, né? Porque quando eu chegava no EAD, né? EAD, aquela professora Líbia, né? AE, né? Pronto. E aí tinha reunião, um monte de mãe assim, eu lá, do pai no meio, mas assim, esse suporte de perguntar a um amigo, de perguntar, você conhece, você... Não, eu nunca tive. Nem quando sai com Maria para algum lugar, assim, tipo, você geralmente sai para a praça, aí tem as outras crianças, aí tem lá que tem algum pai que tem a criança, aí vocês não trocam amizades, não. Então, geralmente é um papel solitário ser pai de filho autista, né? Isso? Totalmente solitário, porque eu simplesmente levo Maria para todo canto. Então Maria você, para todo canto. Pediatra, escola, tudo. Entendi. E para você, como é a percepção, sendo pai de um filho autista na sociedade? Como é que você percebe? Você percebe uma diferença entre as mães com os filhos autistas e eu sendo pai de filho autista, e você é um pai atuante, não é isso? Você é aquele pai que está ali, o dia a dia de Maria, que geralmente a sociedade enxerga como o papel da mãe. E não é que ela não apareça, ela está lá, só que aí o seu trabalho é em casa, então você consegue fazer esse manejo com ela 24 horas. Já sua esposa trabalha fora, então tem aquele intervalo. Então, como é para você a percepção da sociedade em relação a você cuidando de Maria? E se tem alguma discriminação com a sua esposa, se tem você já ouviu algum comentário sobre isso? Já vi. Já escutei muito. Essa menina tem mãe não, Mas, assim, é pelo fato de me ver muito, né, sempre com ela, né? Mas os comentários, assim, não, são comentários bons, assim, até, né? Que geralmente eu escuto, poxa, é tão raro ver isso, né? É tão raro um pai estar acompanhando uma filha, e realmente muito raro, né, nos tratamentos que eu vou, nos lugares assim, mas eu vejo. Vejo pais pacientes, assim também como eu, vejo pais que têm um carinho, né? Não tem aquela coisa de tô ali porque eu tô, sabe? Não, o pouco que eu vejo pais assim também abnegados em deixar assim, o tratamento da criança, a evolução da criança, então... Na pediatra, quando você leva a Maria, já que você tem também
2 filhos, né? Você comentou os outros 2. Você vê a diferença quando ela vai falar para você sobre a questão de Maria, a questão da saúde dela, assim, como pediatra. Você vê que tem uma diferença entre se fosse falar para a mãe, se fosse falar para você, é uma coisa mais delicada, mais sutil, até porque Maria também é menina, né? Aquela questão, nossa, é ele que dá o banho, porque tem ainda esse tabu que acha que pai não pode dar banho na filha, porque a maldade, a gente sabe que existe pessoas, existe. Né? Mas do jeito que existe o homem, existe também a mulher, então isso independe de gênero. Então, quando você vai no pediatra, quando você está aí naquele meio, as pessoas fazem assim, não, deixa que eu dou banho, ou senão, não, deixa que eu... Geralmente uma mulher, né? Como é que é para você esse papel de ser homem e recebendo notícias ou tendo orientação da saúde e na escola? Não, é tranquilo. Nessa situação, tranquilo. Da parte médica, clínica, assim, eu nunca tive um certo preconceito, né? Aquele puxãozinho de orelha, aquela coisa, não. São muito profissionais. Todos que eu passei até agora, graças a Deus, são profissionais. Na parte da escola também, a escola não tem o que falar. E aí tu estava me contando aqui antes da gravação, né, sobre a questão de uma psicóloga que te deu uma sacada assim, ó, não bate de frente. Conta pra gente agora, para as pessoas que estão assistindo a gente, como foi essa orientação que ela te deu. Quem sabe serve de orientação também para aquela pessoa que está desesperada, que não sabe lidar com um filho que não teve tanto apoio como você. Ela na questão de organização, na questão de querer convencer as crianças, ela me disse que quando a gente não consegue, né, convencer, porque o autista ele é desafiador, né, então a gente troca alguma coisa que eles gostam. Então a gente oferece a eles alguma coisa ali que tire ele do foco dele, de negativa, né, ele está ali fazendo a birra dele, e oferece por alguma coisa que ele gosta. E aí você vai convencer ele e ele vai fazer. Aquela situação que você quer, tipo, não quer ir para a escola, então você oferece um batom garoto na hora depois do almoço. Então, geralmente funciona, e realmente funciona com Maria. Maria é fácil de comprar. Mas graças a Deus eu sou o pai que faz isso. Ela é comprável. Ela é facinho. Certo. Me tira uma grande dúvida também que eu tenho. Qual é a tua percepção, Maria sendo autista? O que é que tu acha do que ela pode alcançar no futuro? O que é que tu acha, Maria, tendo essas dificuldades? Se você acha que ela tem a questão de dificuldade intelectual, ou qual é a dificuldade dela, e para o futuro, o que é que isso pode prejudicar? Eu como pai muito protetor, eu não penso muito no futuro, porque às vezes eu fico receoso. Certo. Eu estou vendo aquela meninona crescer e eu só quero estar perto dela orientando. Então eu fico pensando, quando Maria sair da Paulo Freire, porque a Paulo Freire a escola que ela estuda hoje. A Paulo Freire é tudo, né? Ela começou com quantos anos? Começou com 4 na Paulo Freire. E como foi ingressar lá? O primeiro ano foi complicado. O primeiro ano foi de muita guerra, muita paciência, e aí eu agradeço às primeiras professoras que tiveram aquela paciência. A professora Andréia, né? Tiveram a paciência de aguentar aquilo ali que não é fácil. Não é fácil, a gente não quer aquilo, né? É uma escola pública? É uma escola pública, a escola do professor Paulo Freire aqui de Beira-Mar. E teve toda uma estrutura para... Toda uma coisa lá se tem, por ser uma escola pública, tem todo o aparato para... E assim, a gente ia colocar Maria numa escola particular, mas não paga o que a Paulo Freire fez para Maria, não paga a questão do acolhimento, não paga a questão até da própria empatia das outras crianças com Maria. Eu chego na escola, Maria, as amiguinhas levantam ela, dão a bolsa, levam ela até a direção da sala, levanta ela para falar comigo. Então, toda uma empatia que Maria tem de todo mundo na escola, que é impagável. Eu acho que o tratamento que realmente, de verdade, de Maria, foi a Paulo Freire. Foi. A Paulo Freire. E aí, independente
de gestão, né? A própria gestão da escola com os professores, independente do governo que está sendo atual, não é isso? A gestão da Paulo Freire é uma gestão que não tem o que dizer, né? Elivânia, além de tudo, ela tem aquele lado humanizado dela, né? Então, ela compreende muito, ela tem a questão da paciência, né? Entendi. E Maria Helena hoje está com quantos anos? Hoje, Maria Helena está com 7 anos. Ela começou na escola Com 4. Com 4, hoje está com 3 anos já de trabalho com Maria Helena. Ela entrou falando... Maria Helena entrou gritando. E hoje ela se comunica bem. Hoje ela se comunica muito bem. E a questão que você vê diferente das crianças da idade dela, é em qual sentido? É cognitivo, é comportamental, é social? Comportamental e social. Ela não quer se enquadrar na questão de, assim, ela tem a questão da amizade, de dar um abraço, de dar tchau, mas ela não tem aquela coisa da interação, né, de conversar o mesmo assunto. Entendi. Então ela está na vibe do Stitch hoje, amanhã ela pode estar em outra vibe e as crianças não tem aquela coisa, né, da conversa que a criança está crescendo, ela não acompanha isso. Entendi. Ela vê a maldade, ela, assim, alguma brincadeira maliciosa, ela não enxerga a maldade em nada. O comportamento dela é de uma criança de 7 anos, quando ela fala, quando ela interage, ou é mais para mais ou mais para menos? Para menos. Uma criança de 7 anos hoje já tem uma certa percepção, um diálogo que segue, né? Pensamentos contínuos, aquela coisa, e ela não tem essa percepção ainda. Ela tem 7 anos, mas um comportamento um pouco infantil. Assim, ela é infantil, é uma criança ainda, mas não tem um comportamento ainda de uma criança que está naquela evolução normal, né? Então, existe todo um processo com ela de querer que ela se enquadre, mas a gente sabe que o autista tem um tempo dele. A gente não pode forçar nada. Isso. E o que é que tu acha que está faltando na rede pública? Escola, saúde, lazer, cultura, o que é que está faltando? O que é que tu acha que poderia melhorar para que Maria seja muito mais inserida nessa questão de social mesmo, da vida dela? O que é que tu acha que o poder público poderia fazer para agregar a vida de Maria positivamente? No âmbito da escola, a escola faz o possível, né? Mas aí ainda falta alguma coisa de programação de esportes dentro alguma prática que deixe a criança em movimento o tempo todo, né? Questão estrutural, né? Aqui também é um problema. Praças, não tem estrutura nenhuma para poder você deixar a criança ao ar livre, né? Ter contato com a natureza. O máximo que a gente, assim, que a gente tem, assim, a orla para passear, tal, né? Para dar uma caminhada. Eu gosto de fazer isso com Maria, pegar a Maria, dar uma caminhada, dar uma volta, depois para casa para desintoxicar de casa, casa e celular. Eu fico incomodado quando eu vejo a Maria muito tempo em casa e fico incomodado quando eu vejo a Maria com isso aqui o tempo todo, né? Mas falta isso, falta investir um pouquinho mais em lazer. Na questão para ela interagir socialmente, né? E a questão também, tu falou da questão da natureza. Isso. Maria gosta muito de natureza. Muito natureza. Entendi. Tu consegue perceber ou um desejo que tu tem para Maria para o futuro? Tipo, Maria vai crescer, ela vai se tornar adolescente, se você acha que ela tem condições, se ela tem condições de fazer faculdade, de ter relacionamentos, de constituir uma família, de trabalhar também. O que é que tu acha também em relação à sociedade, em relação ao autista e a área organizacional? O que é que tu acha que está faltando ou que vai precisar galgar ou que já está tudo bem? Hoje eu ainda penso como pai que eu tenho que trabalhar muito para a Maria chegar nesse nível, né? Muito da questão de aprendizado dela querer
ela gosta muito de desenhar, gosta muito de saber cores, nome de países. Ela procura muito, Maria procura muito conhecimento. Então, essa procura dela pelo conhecimento vai também me ajudar a ajudar ela ter uma vida normal, né, no futuro. Tu acha que ela consegue ter uma vida independente, assim, quando vocês estiverem futuramente idosos, ela vai conseguir ter a sua própria casa, a sua própria vida, ou você acha que é uma coisa que ainda está difícil? Até por causa da questão da própria sociedade mesmo, disponibilizar uma questão dessa, né? Tipo, uma casa acessível e tal. Hoje existe um boom de crianças atípicas. Né? O Brasil passa por um processo... Que vão ser os adultos no futuro. O Brasil, né? Passa por um processo de adaptação que eu acho que não está sendo acompanhado. Então, esse boom de pessoas atípicas no futuro pode ser que o Estado não acompanhe isso. Né? E a gente não sabe, não tem ideia do futuro dessas crianças. O que elas vão fazer, se elas vão ter algum acompanhamento. Nem todas têm esse processo que passa por Maria, né? Tem alguém presente ali com paciência, tem ali alguém que tenha afinco e querer ajudar. Nem todas as crianças atípicas passam por isso. Até porque pegar uma criança hoje e disponibilizar o LOAS não garante uma vida com qualidade de vida. E você vê Maria hoje, ela não poder ser uma pessoa atuante na sociedade, financeiramente, socialmente, né, criticamente também, e você pegar e tornar esses adultos todos pelo LOAS, até pela questão financeira, como é que vai ficar o Brasil? Olha o boom que tem de pessoas atípicas, e aí vamos disponibilizar aí um dinheiro para que eles consigam viver, ou pelo menos sobreviver. Mas, e a questão também de atuar, né? Qual é as aptidões que um autista tem? Como é que a gente pode fazer? A dificuldade dele é social, então vamos fazer algo que eles consigam manejar nisso. Por isso que eu te pergunto, como pai, né? Perguntei também a outra mãe, outro dia, se ela consegue e se vocês conseguem perceber. E geralmente vocês passam essa insegurança de que a sociedade não está preparada. Como lidar com uma pessoa autista dentro de uma organização. Hoje a gente tem síndrome de Down, sabem lidar, opa. Uma pessoa cega, sabe lidar, opa. Uma pessoa surda, hoje já tem um intérprete de Libras, opa. Mas as pessoas autistas, pessoas com esquizofrenia, geralmente quando estão em crises, afasta, aí depois não pode voltar a trabalhar, quando descobrem que geralmente tem o TDAH, as empresas demitem, então fica aí um desafio muito grande para vocês, né? E aí, percebendo essa questão, essa dificuldade de perceber o futuro para Maria, o que é que tu já se precaver? Tipo assim, não, eu não sei se Maria vai conseguir lidar sozinha com a autonomia dela, você já consegue ter um pensamento de assim, eu preciso me resguardar Maria, porque ela tem 2 irmãos, mas assim, eu não vou estar aqui o tempo todo e os irmãos têm a vida deles, né? Vão casar, vão seguir a vida deles, enfim. E como é que vai ficar? Isso é um pensamento pirâmide lá em casa. Isso começa comigo, começa com a minha esposa, começa com a minha mãe, começa com a minha irmã. Como é que é essa reunião? A gente planeja o futuro de Maria. Assim, a Maria não pode ficar desamparada. Então a gente começa a querer estruturar, né, deixar a Maria, porque assim, o mundo de hoje, ele não tá bom para as mulheres normais, né? Você vai ver muito aí, muito feminicídio, você vê muita violência, né? Então a gente não vai deixar... tem esse pensamento protetor, então não vai deixar ela desamparada, vai ter sempre alguém por perto. Então a gente tem esse pensamento, né, de que ninguém pode estar longe de Maria. A gente está sempre resguardando Maria de alguma forma. Até na questão assim, né, da questão dos meninos, né, dos meus outros 2 filhos, e dizer, não, mas eles têm, né, já têm uma ciência do mundo e tal, mas também um processo igual, não vai deixar de faltar nada para eles, mas que Maria requer uma atenção. Vocês ensinam Maria, tipo,
tipo, arrumar sua casa, varrer um pouquinho, vamos aprender a varrer a casinha, vamos guardar sua roupinha, para ela ter essa autonomia dentro da casa, para que ela não fique dependendo tanto de uma pessoa para fazer tudo, porque muitas vezes os pais, como proteção, não exercem aquele papel de educar, de fazer com que a criança se torne uma criança produtiva. E aí, será que vocês já estão inserindo a questão de Maria? Vai guardar seus brinquedos, Maria vai fazer isso, vai fazer aquilo? Ela gosta muito de lápis de colorir touch. Só que tem vários. Isso aí, Maria, coloca tudo, organiza na caixinha. Aí fala uma, fala duas, ela não escuta. Aí depois, Maria, guarda. Vou botar no lixo. Aí ela vai, coloca tudo, organiza. Com medo de perder os touch. Aí ela vai, organiza, guarda tudinho lá no canto. Mas tem essa questão de botar ela para ser organizada. Os irmãos se relacionam bem com Maria. Você vê que eles não têm nenhuma rejeição. Ah, não. Paciência enorme. Eles gostam muito dela. E ela gosta muito deles também. Ela gosta de estar perto deles. Qual mensagem, Daniel, tu daria para aquele pai que está com um filho autista e não ter tanta sorte, ou pelo menos tanto apoio como você tem aí com a sua família? Você tem a sua irmã, a sua mãe e a sua esposa, não é isso? E aquele pai que não tem, o que é que você diria para ele sobre: acabei de receber a notícia que meu filho é autista, e agora? O que é que você diria para esses pais? Eu dizer muita força, muita inteligência, muita paciência, que vai precisar, né? Vai precisar. E muito amor. Muito amor. Muito amor, porque os pais que eu vi, os poucos que eu vi, eles davam muito amor. Então, ele tem que... É o primórdio. É o diferencial, o diferencial, né? Entendi. Lembrando, gente, que Daniel falou sobre a questão da pesquisa, do conhecimento. Sempre esse podcast fala sobre a questão da importância de você aprender, de você conhecer diante da sua dificuldade. Ele pesquisou, ele usou a inteligência artificial, ele usou a internet para ter estratégia de como lidar com o filho autista. Me diz aí uma experiência que desafiou muito com Maria. Tipo, aconteceu isso, eu me senti desconfortável, eu tive que ir em busca de alguma solução. Tu tens? Pronto, quando eu saía com Maria para o clube, eu tive que, Maria tem que trocar de roupa. Aí eu pensei, caramba, não vou entrar no banheiro feminino, não vou. Aí eu fui na diretoria do clube, aí dei uma sugestão deles fazerem um banheiro, né, separado e tal, ou uma coisa assim que tivesse mais uma questão de inclusão, né, na época. Mas assim, fui atendido de partes e assim, ainda fico meio receoso assim, quando eu saio sozinho com ela nessa questão, porque ela é uma menina, né? Uhum. Mas... Tem ambientes públicos agora que tem para a família, não é isso? Que aí vocês podem entrar e aí a sociedade já está começando a perceber, epa, nessa questão aí, como é que o pai, porque não só tem a mãe, tem o pai, e aí como é que vai fazer? Geralmente em shopping tem esse banheiro público, não é isso? Isso. Porque esse foi eu ainda fico, né, como homem e tal, e quando eu saio com os meus filhos, eles me dão essa... pai, peraí aqui que eu te ajudo, né? Então tem essa questão também do zelo, de me ajudar muito. E me conta agora, tu contou um desafio, agora me conta uma vitória de Maria Helena. Tipo, uma coisa que você se emocionou quando você viu Maria Helena superando uma coisa que ninguém esperava por ela ser autista, se ela chegou a superar e te dá muita alegria, uma lembrança boa. Eu acho que assim, a alegria que eu tenho de Maria Helena é a evolução. Maria Helena falar comigo, brincar. O autista ele é muito avesso a carinho, né? Mas eu já percebi que comigo eu já estou fora dessa questão. Ela vem, me abraça e brinca, tal, passa o dia todo conversando comigo. Isso para mim foi muito bom, porque quando a gente está só e às vezes ela vem, ela senta no sofá, ela puxa muito assunto comigo. Ela está sempre jogando muita conversa fora comigo. Muita conversa fora, ela puxa muito assunto, pede para eu repetir as coisas. Às vezes ela quer puxar um aprendizado e eu tô ali. Pai, tal coisa.
estou dizendo a mesma coisa. E às vezes eu repito a mesma coisa para ela umas 20 vezes. Ela pergunta 20, 30 vezes. E sempre na paciência. Tá? Que o meu menino do meio teve um tumor no cérebro. E tive que ficar com ele lá no hospital uns 3 meses. E foi esse processo assim, que me fez, né? Porque foi uma incógnita, né? Foi antes de Maria nascer? Não, Maria já tinha Maria nascido. já tinha nascido. E aí você ficou com Maria e ainda com o menininho. Foi. E o tumor era benigno? No começo, sim. Aí tirou tudinho, não precisou. Que na realidade, se eu contar, ninguém acredita. Mas assim, quando a gente diagnosticou ele, no Apivida, era do tamanho de um ovinho de codorna, mais ou menos. E ele já tinha quantos anos? Ele tinha 7, 8 anos. Certo. A idade de Maria hoje? E quando o Apivida diagnosticou tal, a gente encaminhou ele para a restauração. E na restauração, passou os 3 meses, tudo. A promessa de cirurgia era ser por aqui. Certo. Tranasal. E na hora decidiram abrir. E quando abriram, na hora que olharam, não tinha nada. Só tinha um pequeno sangramento que eles já contornaram lá e fecharam. Então o tumor desapareceu. Ninguém sabe como. Foi, mas se você não tivesse os exames, eu falasse isso, aí ia dizer não, né? Mas tinha os exames, a gente, né, ficou muito nervoso, desesperado quando soube. E no dia da cirurgia, que decidiram de última hora que não ia abrir a cabeça, ia abrir a cabeça, quando abriram não tinha nada. Era só um sangramento que foi contornado. Mas a questão clínica de Maria, graças a Deus, é uma virose, Maria alérgica a camarão. E aí... E ela gosta de camarão? Não, é porque a gente faz muito molho com alguma coisa de camarão, aí ela deu uma beliscada, mas questão assim de Maria é mais alérgica mesmo. Ela é teimosa? Demais. Demais, Demais. Maria é teimosa. Como ela na escola, assim, como ela chega, como ela vivencia a escola. Eu fiquei sabendo que ela chama muito papai, né? Papai. E assim, também tem uma história de vaquinha, que ela sempre gostou muito de vaquinha. É um diadema que ela bota na cabeça e ninguém tira esse diadema. Era o rabinho também da vaquinha, agora é só o diadema. É só o diadema. O rabinho, graças a Deus, ela acabou com isso. Era só o diadema. O diadema da vaca já foi tirado de lado para um diadema dos Tite já. Mas Maria hoje chega feliz na escola. Maria chega feliz. Maria gosta de ver as amigas, conhece o nome das meninas, pergunta o nome das meninas 10 vezes. Às vezes a menina está dizendo, meu nome é Maria Alice, qual é o seu nome? Eu já te falei, Maria. Ela pergunta de novo. Mas ela gosta do ambiente hoje da escola. Então ela se sente bem confortável na escola, né? Sim. Ela não tomou nenhuma medicação para nada? Toma melatonina. Para dormir, porque Maria, se deixar, passa a noite toda acordada, que ela gosta de dormir. Nunca teve problema com sono, na realidade. No começo, ela tinha um sono muito perturbado. Acordava de madrugada, tudo. Aí eu pesquisando, aí melatonina. Então, vamos botar melatonina, botar umas gotinhas de melatonina. Foi regulando o sono de Maria e a questão até de Maria de noite ter um sono regular. Foi passado risperidona, né? 0,25 de risperidona para ela. Sim. É colocado só uma vez, era para ser 2, a gente coloca só 1. Mas então ela toma risperidona? Toma, porque assim a gente eu não sou a favor de um remédio químico. Esses remédios geralmente causam uma dependência e também eles mudam o aspecto fisiológico da criança, né? Então, às vezes incha, né? A criança ganha um pouco de peso. Maria deu uma engordada quando ela inchou, quando ela começou, sim. E aí a gente depois, assim, não, vamos botar só uma vez.
tem a melatonina, não tem necessidade, ela já não tem comportamento agressivo, porque geralmente o risperidona ele ajuda para a criança com comportamento agressivo, né? Já deu uma melhorada muito na questão do comportamento. Então a gente deu uma... Então ela está bem tranquila, o crescimento dela, o desenvolvimento tá tudo jóia. Tá. Graças a Deus. Já percebe aí a mudança do corpo dela para a mocinha? Ainda não. Ela não tá, o corpo dela já está moldando para a mocinha ainda não? Não, na minha visão não. Daniel, você teve muito apoio da sua família, percebemos também que você tem aí uma ajuda com o plano, mas qual orientação você daria para os pais que não têm esse apoio, nem da família, não tem como pagar um plano de saúde e assim não tem uma escola Paulo Freire, né, para orientar e ajudar o seu filho? Quais são os caminhos que tu usa o SUS em alguns momentos? Uso o SUS e ainda prefiro o SUS do que o tratamento particular. Ótimo. Então, quais são os caminhos que você pode orientar esses pais? E se teve alguma porta fechada, se teve alguma dificuldade de chegar até o local, se Maria faz terapia, você faz pelo plano, faz pelo SUS? Tu pode falar pra gente? Tem o plano de saúde que eu só uso para socorrer em emergência clínica. Mas para acompanhamento de psicologia eu estou usando o SUS. E para os pais eu indico isso, eu indico que vá no posto de saúde, procure um pediatra, e o pediatra vai direcionar para uma psicóloga, né? Você conta a situação, e a psicóloga vai encaminhar para fazer tratamento com neurologia. Assim, o Maria Helena, eu estou no casarão com ela, com a doutora Priscila, uma profissional muito atenciosa, mas eu fui 2 anos na lista de espera. Demanda grande, deixei meu nome lá e deixei. E aí entraram em contato comigo, marcaram e hoje está lá 3, 4 folhas só de Maria Helena lá, né, sendo acompanhada, muito bem tratada, na questão de querer procurar ajuda para a criança. Então a questão Até é a demora agora, mesmo. graças a Deus, eu não... Então a questão é a demora por causa da demanda. A questão só é a demanda, porque tem esse boom, né, de crianças atípicas hoje no nosso estado, no nosso Brasil, mas que não tiver condições, não tem apoio, ainda vai encontrar pelo SUS, procurando os profissionais corretos, e com educação tudo se resolve. Educação, tudo se resolve. E aí tu escolheu colocar também numa escola pública, não é isso? E tivesse muito acolhimento também. O fato de ser pública não significa que venha negligenciar, até porque tem seus projetos e metas a bater com as crianças, não é pela questão financeira, mas pelo objetivo dos projetos escolares, não é isso? E a escola pública tem a questão da empatia, que é muito, assim, muito grande com a questão das crianças. Então, estou sempre presente em reuniões, em situações que a escola necessita. Você vê que os governadores ainda estão negligenciando essa questão de infraestrutura, dar esse apoio realmente às escolas. Se Maria Helena, por ser atípica, ela tem um apoio na escola, se ela sempre teve. Se você vê que tem apoio para todos os estudantes atípicos? Olha, esse ano foi um ano diferente. Está faltando apoio na escola, está faltando profissionais que ajudem os professores na sala de aula. Esse ano está diferente, esse ano não chegou a quantidade de profissionais que a escola necessita. E aí, Maria hoje tem uns 2, 3 amiguinhos na sala, mas não tem profissional lá que fique. As professoras com muita paciência estão lá ajudando, mas você vê que tem crianças lá com um certo tipo de situação que precisam realmente de atenção e está faltando apoio, está faltando. Daniel, você falou sobre a questão do apoio, que é o antigo assistente de sala, não é isso? É na escola municipal Paulo Freire, ali em Palmarelo, não é isso? Não, Palmarelo não, fica... No Conjunto Beira-Mar. No Conjunto Beira-Mar, exatamente. No Jânio. E aí, se é só naquela escola ou se é uma coisa na questão em Paulista mesmo, essa ausência de apoio de sala para acompanhar esses alunos atípicos. Olha, eu como sou membro do conselho, mas assim, eu não sou alheio às questões que
que acontecem ao entorno, né? Mas o que eu venho percebendo é que esse ano, vem faltando apoio nas escolas adjacentes ali na rede municipal. Mas na Paulo Freire, que eu posso dizer precisamente, né, a gente teve um problema, né, de falta de apoio, de profissionais que auxiliem as crianças ainda em classe. Né. Tem para as crianças que estão um pouco mais com um nível suporte 3, por aí, né, mas que está faltando. E uma das indagações, mês passado, mês retrasado, foi de ir na prefeitura, de cobrar a secretaria, né, que venha mais apoio para as crianças, porque está tendo essa defasagem realmente na rede municipal de Paulista. E o que a gente sabe da Escola Municipal Paulo Freire é uma escola de referência, em questão em educação e excelência, não é isso? É uma escola que está fazendo muita diferença ali no Beira-Mar, que está realmente alfabetizando, as crianças saem de lá leitores, fazem parte de muitos projetos, e é uma escola pública que está levantando aí Paulista, e eu espero que vocês consigam, né, conquistar essa questão do apoio, porque é importante e é imprescindível que essa criança precise de um auxílio do lado dele enquanto o professor está ensinando suas atividades, não é isso? Totalmente. Então é isso, minha gente. Agradecendo aí a presença de Daniel, muito obrigada. A história é maravilhosa. Fiquei muito encantada com Maria Helena, que ela tem um futuro excelente, que a sociedade realmente enxergue os autistas como cidadãos em potenciais. Espero que vocês tenham curtido aí essa entrevista, e se não fizer parte do nosso canal, é simples. Curte, compartilhe e se inscreve. Tem muitas entrevistas maravilhosas que você pode gostar. Tchau, gente!